projetos de renaturalização urbana estão atraindo a vida selvagem de volta às grandes cidades, seja criando prados para borboletas ou construindo ninhos para aves de rapina. O movimentado West End no centro de Londres não parece ser o local mais provável para se ver um dos pássaros mais raros do Reino Unido. Há apenas cerca de 20 a 40 casais reprodutores de rabi-ruivo preto no país. Mas nos últimos anos, este passarinho raro começou a construir seu ninho nesta região agitada da cidade e não foi introduzido artificialmente. O rabi-ruivo preto não é a única espécie inesperada da fauna selvagem que está vivendo em paisagens urbanas conhecidas. A população de mariposas, borboletas, pica-paus e até mesmo morcegos, que costumam ser encontrados em pastagens rurais, também tem aumentado nesta parte de Londres. É uma tendência que ganha cada vez mais força em todo o mundo. Em Nova York, os falcões peregrinos que foram quase extintos no Zewa agora podem ser vistos regularmente, a uma velocidade vertiginosa, por arranha-céus de toda a cidade. Essas mudanças são resultado de esforços crescentes para transformar áreas urbanas hostis a espécies selvagens em habitats acolhedores que permitam a convivência harmônica com os habitantes da cidade. Uma nova iniciativa inclui até mesmo instalar colmeias dentro de escritórios. Você não precisa reformular completamente a estrutura de uma cidade para conseguir isso, diz Emily Vodason, arquiteta paisagista da empresa de design e planejamento Arup. Às vezes, criar bolsões de vegetação é suficiente para atrair a vida selvagem para determinada área. O projeto Wild West End, que envolve 6 dos maiores proprietários de terras de Londres, está tentando criar 100 metros quadrados de espaços verdes a cada 100 metros. Além de planejar mais áreas verdes, muitos proprietários estão optando por reformar os edifícios existentes com paredes ou telhados cobertos por vegetação. Até agora, parece estar funcionando. Desde a primeira análise da vida selvagem, realizada há 2 anos, várias espécies retornaram à região, incluindo o rabi-ruivo preto. Um dos espaços criados talvez inclua pilhas de pedra e pedaços de troncos de árvores, que são ótimos para atrair diferentes insetos e permitir uma colonização mais natural das espécies ao longo do tempo, destaca Vodason. Atrair espécies raras de volta às cidades não é apenas algo bacana de se fazer, embora certamente torne a vida urbana mais diversificada e interessante. Algumas espécies atraídas por esses programas são consideradas essenciais para a segurança alimentar os insetos polinizadores, por exemplo, como abelhas e borboletas. E suas populações estão despencando globalmente. Percebemos que planejamento urbano, desenvolvimento, arquitetura e desenho industrial são todos cúmplices na eliminação de outras espécies no planeta, diz Mitchell Joaquim, diretor e cofundador da Terraform, empresa de planejamento ecológico e arquitetura. Às vezes isso significa planejar um prado vertical de 8 andares nas paredes de um prédio de escritórios em Manhattan. As borboletas monarcas são nativas da América do Norte, mas vêm desaparecendo rapidamente desde os anos 1980, devido à destruição generalizada da Asclepia, planta que é essencial para sua reprodução. A Asclepia é uma espécie altamente invasiva. Os seres humanos não gostam disso, pode causar erupções na pele ou tomar conta do gramado, diz Mitchell. É um santuário para as borboletas monarcas, para elas procriarem, com viveiros de lagartas e áreas para crisálidas e borboletas adultas, diz Joaquim. Elas moram lá por algumas semanas e depois são libertadas. Para haver um impacto real na população de borboletas monarcas, será necessário mais de um santuário. O mais importante a fazer é restaurar o habitat natural da espécie dentro e fora da cidade, ao longo de sua rota de migração para o México, proporcionando mais asclépias, principalmente. Nas cidades, o terraço dos prédios é o lugar óbvio para começar o cultivo de asclépias. Um jardim deste tipo está planejado para ser instalado no topo do edifício do Santuário de Borboletas para receber os insetos quando forem soltos ao ar livre. Mas isso é algo que todo mundo que é dono ou aluga um imóvel pode fazer, não apenas os proprietários de grandes edifícios.
Às vezes a vida selvagem volta a uma cidade não porque as pessoas criam um espaço destinado a ela, mas porque algo que era tóxico para as espécies não existe mais. O pesticida DDT, originalmente aclamado, foi amplamente utilizado na agricultura a partir da década de 1940. Apenas décadas depois foi descoberto que era altamente tóxico para muitas espécies, incluindo os seres humanos, e a Agência de Proteção Ambiental dos EUA, EPA, na sigla em inglês, proibiu a substância em 1972. Entre os mais afetados, estavam as aves de rapina, uma vez que a toxina se acumulava ao longo da cadeia alimentar. A população americana de falcões peregrinos, a ave de rapina mais rápida do mundo, foi dizimada e, em 1970, estava à beira da extinção. Um grupo de cientistas criou uma iniciativa de conservação chamada Peregrine Fund, para tentar criar exemplares da espécie em cativeiro até poderem ser soltos na natureza. Um dos lugares em que os falcões peregrinos prosperaram acabou se revelando um tanto inesperado. Os arranha-céus ofereciam um habitat familiar às aves, lugares altos, com penhascos e espaço para fazer o ninho longe de predadores em potencial, como guaxinins ou raposas. Os cientistas trabalharam com proprietários de edifícios na criação de parapeitos para as aves se aninharem. Pombos e aves migratórias forneciam comida abundante. E, com o declínio da contaminação da cadeia alimentar por DDT, a população de falcões peregrinos nas cidades aumentou. Há, inclusive, muitos registros de espécies que vivem no campo chegando às cidades por conta própria, uma vez que se tornaram um habitat tão favorável. Além de serem fascinantes de observar, as aves de rapina urbanas ajudam a reduzir a presença de roedores. Iniciativas de renaturalização urbana costumam apresentar benefícios em diversos níveis. Espaços verdes deixam as pessoas mais felizes, ajudam a resolver problemas de drenagem da água e evitar inundações, além de proporcionar um habitat para polinizadores e outras espécies. Mas talvez um dos seus atributos mais valiosos seja fazer com que as pessoas se sintam mais conectadas com a natureza e estejam mais conscientes de nossa relação com o meio ambiente. Até pouco tempo, urbanização significava transformar áreas verdes em cinza a partir do concreto, asfalto e vidro usado nas construções tradicionais. Não é de se espantar que isso acabou sendo nocivo para nosso bem-estar mental, saúde física, meio ambiente, ecossistemas e vida selvagem. A renaturalização é uma maneira de reverter esse processo, priorizando plantas e animais e abrindo caminho para os benefícios à nossa saúde, bem-estar e ao ambiente urbano.